nós te bendizemos por essa manhã, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui e sabemos que o Senhor é quem nos trouxe. Pedimos a Tua graça sobre nós para o tempo dessa aula ser proveitoso, ser não apenas de aprendizado intelectual, mas de revelação para nós. Que o Teu Espírito nos ajude a ter a mente e o coração abertos para recebermos de Ti aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Bom dia. Então, lembrando aí, nós já vimos Páscoa, onde tudo começa, né? Todo o começo está no sacrifício de Jesus, toda a obra da cruz é a base para a nossa vida cristã, para toda a nossa esperança presente e futura, né? E eterna. Nós vimos Asmos, que fala do processo de santificação, de tirar a impureza, né? Vimos Primícias, que é o ato da gratidão e os primeiros frutos. Vimos Pentecostes, que fala do selo do Espírito, fala do casamento, fala da união da igreja com o noivo, né? E nos aponta para a preparação final. E hoje nós vamos olhar para trombetas. Alguém leia para nós aí Levítico 23, do 23 ao 25. Levítico 23, do 23 ao 25. E achar pode ler bem alto. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene e memorial, com sonidos de trombetas, santa folgação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então ele está falando do sonido de trombetas. Trombetas, ali ela pode ser interpretada de várias formas, porque tinha trombeta chofar, tradicional, né? O chofarim, vamos dizer assim, a gente chama, é o chofar pequeno, o chofar grande, né? E a trombeta propriamente dita, que era feita para toques específicos, né? Então ele está falando aqui que tem um dia específico que ele é para toque de trombeta, e ele é uma preparação para o que vem depois. Desde o século II, os judeus convencionaram chamar essa festa de Rosh Hashanah, ou cabeça do ano, pois ela dá início ao ano civil. Então, presta atenção. Quando Deus estabeleceu a primeira festa, Páscoa, na saída do Egito, Deus estava dizendo para ele o seguinte: esse será o primeiro mês do ano, ok? Então, a Páscoa é 14º dia. Então, você pega a Páscoa, 14 dias antes, é Rosh Hashanah. É o início do novo ano. É simples e básico assim. No entanto, depois do 12º, os judeus passaram a comemorar o Rosh Hashanah lá em trombetas, tá? E essa celebração foi deslocada dentro do calendário, apenas o calendário civil judaico, porque o calendário bíblico continua o mesmo. Por isso que quando a gente fala de Rosh Hashanah, aqui nós estamos falando de 14 dias antes da Páscoa, certo? Embora, se vocês olharem, puxarem, como eu estava falando para o Rogério, você entra na internet e você busca lá calendário das festas bíblicas, vai aparecer as datas atualizadas dentro do calendário. Qual é a coincidência, né, das datas, dos dias dentro do calendário nosso, calendário judaico, certo? Aí você vai identificar que Rosh Hashanah está lá no final do ano, porque eles fizeram essa mudança, né? Mas só no calendário civil. Biblicamente, então quer dizer que ela era antes da Páscoa, ela né? é antes da Páscoa. Ela, biblicamente. Biblicamente é antes da Páscoa. 14 dias antes da Páscoa, o início do primeiro mês, o cabeça do ano. Certo? Mas para os judeus hoje ela está em que mês? Ela está em trombetas. Trombetas vai acontecer 15 dias antes de Tabernáculos.
no primeiro dia do 7º mês. Tá? Vamos colocar assim, primeiro dia do 7º mês. Do calendário gregoriano. Do calendário deles. Tá? Para nós ele vai variar, porque o calendário deles não bate no nosso, né? Então para nós varia setembro, outubro, por ali. Então por isso que é interessante. Ela está 14 dias antes da Páscoa. E pelo civil judaico hoje, Ele está lá em Trombetas, que é o primeiro dia do 7º mês do calendário judaico. Ok? Se você pegar pela internet o calendário das festas bíblicas, você vai comparar as datas e você vai ver. Aliás, tem site até que faz isso automático. Já mostra para você que dia do nosso calendário é a festa bíblica, né? Festa judaica. E ali você pode comparar isso aí, certo? Só que não bate. O primeiro dia de um mês deles não é igual ao primeiro dia do mês nosso, porque a contagem é diferente, certo? Nunca Páscoa é mesmo mês, né, pastor? Às vezes Não, já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu várias vezes. A Páscoa deles coincidia com a Páscoa do calendário gregoriano. É raro acontecer porque eles contam o calendário lunar, né? E a maneira como eles contam dá essa diferença. Por isso, por exemplo, eles têm periodicamente um mês a mais, eles acrescentam um mês. Para a gente, a cada 6 anos, acrescenta um dia. Para eles, acrescenta um mês. Por causa dessa contagem menor que eles têm. Por isso que nunca bate. Então vai e volta. Quando acrescenta um mês, volta. Aí vai avançando, vai avançando. Quando acrescenta um mês, volta. Entendeu? O processo é esse. Então vamos lá. Biblicamente, trombetas é chamado Yom Teruah, né? O dia da trombeta. É o dia do soar da trombeta. Trombeta aí, como nós lemos em Levítico 23, é um chamado. É uma convocação, tem a ver, por exemplo, com Santa Convocação. Então, por exemplo, Páscoa começa com Santa Convocação e termina com Santa Convocação. Tabernáculos tem 7 dias, começa com Santa Convocação, 8º dia Santa Convocação. Como era feita a marcação disso? Trombeta, certo? Mas tem um dia específico que é a trombeta. Por quê? Porque ele está chamando ao povo para se preparar para o dia da expiação. O Yom Kippur, certo? O dia da expiação, o dia em que o sumo sacerdote levava o sangue do animal no Santo dos Santos. Ok? Então, é um chamado. Então, primeiro dia, trombetas. Aí você vai avançar um pouco, você vai encontrar, a gente vai ver. Daqui a pouco eu vou entrar em Yom Kippur, tá? Mas vamos pegar trombetas primeiro, porque para nós ele tem um significado também importante. Então, Yom quer dizer dia. Teruah, alarme, aviso, sonido, grito, toque de guerra, alarme. Repetiu aqui, né? Toque para marcha, uma explosão de despertar. Então, a ideia de trombeta no original, Teruah, traz tudo isso aí. Eles marcavam o Teruah com o sonido da trombeta em si, do shofar, ok? Embora possa ser identificada como chamado final, o soar da trombeta, que chamará os salvos para todas as bodas do Cordeiro, nós não podemos esquecer, antes de entrar, vamos falar sobre isso aqui. Trombeta, quando fala assim, soar da trombeta, eu não sei para vocês, mas para mim, me faz lembrar aquele dia. Também. Não é? O dia em que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, vamos ser arrebatados para encontrarmos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Certo? Então, trombetas nos faz pensar nisso, mas vai além disso. Porque a gente não pode jogar só lá no final, vamos pensar o que ele tem a ver com a gente hoje. Tem um significado para o nosso tempo também, mas vamos lá. Então, embora possa ser identificado, perdão gente, não coloquei lá. Embora possa ser identificado como um chamado final, o soar da trombeta, que vai chamar a gente para as bodas do Cordeiro, a gente não pode esquecer que basicamente são 3 toques. Primeiro, levantar e despertar. Então havia o toque que era para despertar, ok? Ele não tem a ver com aquele chamado final. Segundo, entrar em formação.
Isso tem a ver com exército. Por exemplo, o exército está lá, está acampado, vai ter guerra. Aí o comandante do exército quer chamar os soldados para entrar em formação porque eles vão entrar no conflito. Então ele tocava a trombeta. Era um toque diferente do primeiro. Mas ele também era usado para anunciar que o rei estava no trono. Então, por exemplo, se o rei ia se posicionar de uma forma visível no trono, se tocava a trombeta. Se um rei ia assumir o trono da nação, tocava a trombeta. Certo? Por isso, o som da trombeta também é identificado com a adoração. Por quê? Porque ele nos chama à consciência de que o rei está no trono. E quando a gente tem a consciência de que o rei está no trono, só nos resta uma coisa: adorar. Por isso o toque do shofar tem a ver com a adoração. E também o marchar, que era, está em posição, agora vamos em frente. Era outro toque para que o exército avançasse para tomar posse ou conquistar, enfim, para a batalha propriamente dita. Muito bem. Então a gente vê que quando a gente fala de trombetas, então a gente está falando disso, santa convocação, a gente está falando de mobilização, a gente está falando de adoração, a gente está falando de guerra. Então a trombeta, ela tem vários momentos que ela é usada na Bíblia. Então quando se fala do dia da trombeta, a gente está falando de momentos específicos, especiais, que existiam e que eram de chamado para o povo. Ok? Mateus 25, de 1 a 13. Alguém vai ler bem alto para nós. Mateus 25, do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós e a vós. E diante aos que o vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha só, vamos pegar aqui essa parábola. Quando você vê a descrição, então aquelas virgens estavam esperando quem? O noivo, tá? E elas iam participar das bodas. Só que chega um determinado momento em que 5 delas começam a ficar sem azeite. O noivo está demorando, não sabe quanto tempo vai demorar, não tem um prazo, não tem uma data específica, né? Não tem um horário específico, melhor dizendo. Então elas têm que tomar uma posição, conseguir mais azeite, porque se o noivo demorar, elas podem ficar sem. E aí elas pedem as outras 5 que tem mais azeite. Só que as outras 5 prudentemente falaram: olha, não dá, porque se ele demorar além da conta, quem vai ficar sem? Vocês e nós também. Então não dá, certo? Então vai comprar, corre para comprar e abasteça a lâmpada de vocês, né? E aí elas vão. Nesse meio tempo, diz o texto aqui, verso 6: à meia-noite saiu
ouviu-se um grito, eis aí o noivo, saiu ao seu encontro. É nesse momento que aparece o diálogo. Por que o diálogo acontece depois que anuncia o noivo? Né? Para e pensa comigo. Se o noivo está chegando, se estão anunciando, eis aí o noivo, então a gente supõe que ele já estava ali, à vista dos olhos. Não sei se acontece com você, mas a primeira impressão é, o noivo chegou ali. Se o noivo chegou ali, tem que dar. Mas como é que tem esse diálogo? Elas saem correndo para comprar mais azeite. A questão é a seguinte, vamos pensar na cultura, tá? A cultura judaica. Quando o jovem, ele era prometido para a jovem, então havia ali um contrato de casamento, lembra? Maria e José, eles estavam contratados no casamento, estavam noivos. Hoje, noivado não quer dizer absolutamente nada, certo? Mas, para o judeu, tinha um significado profundo. Já era um casamento. Ele não estava consumado ainda, mas já era um casamento. Era compromisso de casamento, era contrato de casamento. Não podia ser rompido. Aí, o que acontece é que o noivo, quando ficava, então, o rapaz noivo da moça, ele deixava a casa da moça e ia preparar uma casa. Lembra que Jesus fala, vou preparar-vos lugar? Na casa do meu pai é muito morada, vou preparar-vos lugar. Então, o noivo, ele ia preparar a casa. Por quê? Porque ele já estava comprometido, então ele sabia que nada podia quebrar aquilo. Então, ele ia preparar a casa e voltava para buscar a noiva. Quando ele voltava para buscar a noiva, ele se dava festa. É aí que acontece aquele lance lá das bodas de Caná, que Jesus transforma a água em vinho, né? O que está acontecendo ali? Era uma festa longa, vários dias, né? E aí acaba o vinho e os noivos estão passando ali um carão, porque vão ficar mal diante dos convidados, porque a festa vai acabar antes da hora. Então é isso. Aí acontece ali a festa, certo? Bom, quando o noivo sai para voltar, ele manda mensageiros à frente. Vai e avisa que o noivo está vindo. Certo? O que está acontecendo aqui na parábola das 10 virgens é isso. O mensageiro do noivo está vindo antes do noivo. E ele está avisando, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Vamos chamar esse grito, esse clamor que aparece no texto bíblico de trombeta. Ok? Agora aplica isso, tá? Vem a trombeta soando antes. Por isso elas sabem que elas têm um tempinho, elas não sabem quanto tempo, não sabem se o noivo está muito longe ou está mais perto. Mas elas sabem que tem um tempinho entre o soar da trombeta e a vinda do noivo, propriamente dito, a chegada do noivo onde elas estavam. Certo? Então, o que acontece? Elas dialogam ali entre elas, discutem sobre o azeite. As que têm mais, elas sabem que elas podem ficar na mão também. Elas se prepararam para aquele momento. Aí, aquelas que não se prepararam para aquele momento tiveram que sair à procura de azeite. E o que acontece é que o noivo chega exatamente quando elas não estão. Aí entram e se fecha a porta. Essa porta é o céu? Não quer dizer que essas 5 são aquelas que vão para o inferno. Quer dizer aqueles que vão ficar para trás. Entendeu? Porque no soar da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós quem? Os que estamos preparados. Seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Entendeu? Mas e os outros? Os outros vão ter uma segunda chance, mas vão ficar para trás. Entendeu? Agora pega isso e trabalha dentro do contexto que a gente está vivendo, profeticamente. Tá? Eu me lembro que quando eu estava no seminário, na década de 80, eu fui para o seminário em 78. Então, me formei em 81. Quando entrou a década de 80, estava muito forte
a publicação de livros de escatologia. Eu lembro que tinha um título chamativo, né? Contagem regressiva para o juízo final. Imagina. Mas é curioso, porque se você olhar na história, você vai encontrar muito pouco de publicações de escatologia sobre a volta de Jesus antes da década de 70. Praticamente não se falava sobre isso. Não havia esse tipo de mensagem. Não se pregava sobre esse assunto. Só que, da década de 80 para cá, começou a se intensificar, a aumentar. E hoje você vê em todos os lugares, qualquer igreja, né, seja tradicional, pentecostal, não importa, ela está falando, Jesus está prestes a voltar, Jesus está prestes a voltar. Até quem não é cristão fala, né? Até quem não é cristão sabe que o negócio está chegando ao fim. Isso é tanta coisa, é fim dos tempos. É fim dos tempos. Agora, gente, para e pensa comigo. Se o clamor é soar da trombeta, o que é que nós estamos vendo desde a década de 80? Um soar de trombetas. Então eu poderia dizer que nós estamos vivendo a época de trombetas. Prepara o azeite. Quem não estiver preparado vai ficar para trás. Vai ser terrível. Entendeu? Nós estamos vivendo a época de trombeta, em que as trombetas estão soando. As mensagens proféticas sobre o fim, sobre a grande colheita final, isso está se multiplicando, gente. Está se multiplicando. Vai para a internet, você vai encontrar de um monte. Metade, né? Nessa palavra ele coloca metade, né? Metade como? Das virgens. Era 10, Assim, 5. é. Mas isso não indica que metade da Não quer dizer necessariamente metade da igreja vai ficar metade, vai subir. Né? Pode ser que 10% sobe e 90% fica. Pastor, o que é necessário para se preparar? Hã? O que é necessário para se Vida de preparar? santidade, busca de Deus, entendeu? É isso aí, ser cheio do Espírito. Nós estamos na segunda trombeta. Porque nós estamos no segundo trombeta. Uma vez eu tive um sonho que era assim, um ônibus passava, quando ele passava, onde ele passava já vinha vindo um fogo, e a gente entrava nesse ônibus, muita gente ficava. Aí eu falei, nossa, que sonho esquisito, né? Mas eu não... Aí eu sentei com a Gisele e falei, Gisele, eu estou horrorizada com o sonho, e havia umas pessoas nesse sonho, e ficava e era queimado. Gente, a hora que eu sentei com a Gisele, eu chorei. Que ela falou, Regina, isso assim, pode ser que assim seja a vinda de Jesus, né? Você é um sonho assim, relatando, que a gente tem que estar, sabe? Foi muito triste, gente, foi esse sonho. É muito... Eu não gosto de lembrar. Mas é a Mas eu só realidade. estou orando para as pessoas. É bíblico. É muito triste. É bíblico. Né? Então, a parábola das 10 virgens nos chama a atenção exatamente para isso. Olha, a trombeta está soando, o noivo está chegando, cada dia que passa ele está mais perto de onde a gente está. Faz esse paralelo. Cada minuto, cada hora que passava ali com as 10 virgens, o noivo estava mais perto do local onde elas estavam. E quando ele chegasse, cessou, era ali e acabou, porque eles já iam entrar para as bodas, certo? Fazendo um comparativo com o que está ali, na década de 80 foi a primeira. Começaram-se os estudos, Isso. aí já estamos sendo chamados a adorar. A segunda já tocou. Estamos aguardando a terceira, seria isso? Você diz nos 3 tipos de... Nos 3 tipos. Né? Não confesso que eu não cheguei a ver isso. Que você estava falando, eu comecei a pensar, né? O grande volume de estudos sobre escatologia na década de 80, como se tivesse sido só da primeira, né? Desperta. Aí em algum momento aí entre 80 e a época que a gente está, sou a segunda, que foi o grande movimento de adoração, buscar Deus e tal. E a qualquer momento pode ser a terceira. A terceira. Vamos achar e vamos entrar. Comparando com o tempo de Noé também, né? Fechou a porta. Sim,
Fechou, acabou. Agora, gente, vamos nos posicionar, tá? A questão é, a trombeta está soando. Nós vivemos tempo de trombetas. Nós estamos vivendo tempo de trombetas. E temos que nos preparar, porque a qualquer momento o noivo vai chegar. A qualquer momento o noivo vai nos colocar para dentro ou manter para fora. Entendeu? Então isso é sério, porque o noivo foi preparar lugar. Lembra, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. O noivo disse, noiva, fica e se apronta. Lembra de Esther? Esther teve que se preparar. Ela teve uma preparação longa, banhos, aromas, né, perfumes. Ela foi se preparar com cuidado, com esmero e por um prazo longo. Ela não sabia exatamente quanto tempo ia demorar para ela entrar na presença do noivo, mas acabou acontecendo. Então nós estamos, como eu falei na aula passada, nós estamos vivendo o tempo de Esther, o tempo da preparação. Por quê? Porque já está soando, o noivo está chegando. Prepare-se, prepare-se, o noivo está chegando. Ok? Eu lembro quando aquele pastor falou que ela cheirava com val. Ah, sim, é. Com certeza, né? Porque, como todo judeu, a família de judeu era homem e mulher, estava trabalhando, cuidando dos animais, cuidando da lavoura, né? E ela não era de família rica, era de família pobre. Então, tinha que se envolver mesmo em trabalhos pesados e deixava sujo. E banho não era a cultura daquele tempo, gente. Esse negócio de banho, 2 banhos por dia, esse negócio não tinha, não. Aliás, até hoje o Ronaldo, o marido da Cris, estava comentando, né? Que ele ficou horrorizado quando ele esteve na Europa, que o pessoal lá não toma banho. Isso é hoje. Exato. Em alguns lugares dizem assim que na França o povo é famoso por causa disso, né? O perfume francês é famoso porque ele consegue cobrir, né, a falta de um banho. Brincadeiras à parte, voltando para o profético. Vamos lá. Tem que tomar cuidado, né, gente? Falar que é brincadeira, porque isso aqui vai estar na internet. Vamos lá. Trombetas tanto pode apontar o dia do Senhor, como também chamar a igreja para se posicionar, porque Yom Kippur e tabernáculos estão chegando. Então lembra, tabernáculos fala Deus conosco, nosso descanso nele. Hebreus fala sobre entrar no descanso do Senhor. Jesus fala, lhes darei descanso. Então nós sabemos que tabernáculo fala desse descanso. Agora tem uma coisa interessante. Presta atenção, ó, trombetas anuncia que Yom Kippur está chegando, preparação, volta para Deus, vou falar daqui a pouco. Tabernáculos fala de entrar no descanso do Senhor, ok? Agora tem algo aí que eu já falei e que a gente precisa visualizar. Tabernáculos celebra colheita. Isso quer dizer que entre trombetas e tabernáculos existe uma colheita a ser celebrada. Por isso nós cremos que antes da volta de Jesus, do chamado glorioso que nós vamos ouvir, né? Tem gente que fala assim, eu verei o Senhor, não. Quem viu o Senhor vir nas nuvens é porque ficou para trás. Ué, a trombeta soará, a gente vai ser arrebatado, não é negócio esse de ver o Senhor vindo, não é? Ele vai ficar contente, né? É melhor ir contente. Vai ficar aterrorizado. A Bíblia diz que naquele dia as pessoas vão dizer aos montes, caia sobre mim, de tanto terror por saber que o dia do Senhor chegou, né? Então vamos lá. Porque no dia do Senhor não vai ter mais chance. Chance vai ter, só que o Espírito Santo que convence o pecado, da justiça e do juízo não estará mais. Que consola, né? E que consola, que encoraja, que consola a gente. que fortalece, que renova as forças. O Espírito Santo não vai estar mais agindo.
Então, uma pessoa se salvar tendo ficado para trás vai ser muito difícil, porque a perseguição vai ser grande. E a pessoa vai ter que se manter fiel por convicção, independente do Espírito Santo, porque ele não vai estar mais agindo. Então vai ser muito difícil, muito complicado. Se hoje, com o Espírito Santo em nós, a gente já fica fraquejando por qualquer coisa, imagina sem o Espírito Santo no meio de uma perseguição violenta. Então, é que eu creio que o que vai acontecer para muita gente é que quando perceberem o que aconteceu, eles vão ter a consciência, né? O arrebatamento aconteceu e agora só tem uma chance. Por isso lá em Apocalipse, capítulo 7, se não me engano, fala de uma grande multidão que João vê no céu. E ele pergunta, quem são esses? Ele fala, são os que vieram da grande tribulação. Então muitas pessoas, por saberem, vão pagar com a própria vida. Vão ser mortos por causa da perseguição. Por quê? Porque sabem que é a única chance que eles têm é aquela. Vamos lá. Então, posso avançar? Então, já vimos Pessach, que é o início de tudo, Páscoa. Vimos Hamazot, que é Ázimos. Vimos Rabikurim, que é primícias. Vimos Shavuot, que é Pentecostes. Vimos trombetas e Yom Teruah. E agora vamos olhar um pouquinho para expiação. Vamos pensar no Yom Kippur. Esse era o dia mais solene na história do povo. Porque o dia da expiação marcava a aprovação de Deus ou não sobre o povo. Porque era o dia do sacrifício. Vamos olhar aí para Levítico, capítulo 23, do 26 ao 32. Quem achar aí pode ler bem alto para nós. Levítico 23, do 26 ao 32. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, em estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Bom, lê o 26 outra vez para nós. Disse mais o Senhor a Moisés. Então é 27. Mas aos 10 desse mês sétimo será o dia da expiação, tereis Isso, tá bom. santa convocação. Beleza. Então veja só. Ele diz em que dia? Dia 10. 10. Ok? Então, dia 1º, o que acontece? É o chamado, né? É trombetas. Certo? Primeiro dia do mês sétimo é trombetas. Aí 10 dias se passam, 10 é o número completo. Certo? É o número completo. Então ele está dizendo que o tempo completo se passa. E então, o prazo para se voltar para Deus acontece. Entendeu? Ali é um chamado. Está sendo chamado. Volte para Deus, volte para Deus. Aí no 10º dia do 7º mês, acontece a volta para Deus. Lembra que eu estava descrevendo agora mesmo? A trombeta soa, dizendo: o noivo está chegando, se preparem. Azeite, azeite, azeite. Vamos pegar isso em outras palavras?
O noivo está chegando, se volte para Deus, Yom Kippur. Esse sétimo mês é comparado a... Oi? Esse sétimo mês o que é? Bom, Deus tem um quesinho com 7, né? Porque o 7, ele é especial, ele fala de completude, certo? Mas de uma perfeição. Ele fala, por exemplo, o número 3 fala da Trindade, 4 fala do homem, certo? O 4 e o 3 é o homem que se volta para Deus, 7. Certo? Então vamos lá. Então, o chamado de trombetas é volte-se para Deus. Por isso, logo depois de trombetas vem Yom Kippur. Ok? Esse 10º dia do 7º mês, ele foi quando o sacerdote ele espiava lá. Isso, exatamente. É isso? Ele levava o sangue do animal ao Santo dos Santos, porque uma vez por ano o sumo sacerdote sacrificava o animal, pegava o sangue do animal e levava no Santo dos Santos e aspergia sobre o propiciatório. O que era o propiciatório? Era uma cobertura tipo bacia sobre a arca. A arca ela era feita de madeira, coberta de ouro, certo? Por cima da tampa dela era como uma bacia. Então o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele vinha no Santo dos Santos e ele ali entrava e oferecia aquele sangue diante do Senhor. Como que ele oferecia? Ele aspergia, ele jogava sobre essa tampa, sobre essa bacia, certo? Ele não despejava tudo, né? Ele aspergia. Aspergia quer dizer ele salpicar aquele sangue lá, certo? Respingar ele lá. Então, quando você pensa nessa atitude do sumo sacerdote, você entende o que é propiciatório. Propiciatório quer dizer cobrir. Ok? Propiciar quer dizer cobrir. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ok? Então, quando você entende o que é propiciação, você entende a salvação. Gente, isso é lindo. Quando a gente entende propiciação, a gente para de ficar lutando com as nossas forças para ser merecedor do céu. Porque propiciar quer dizer cobrir. Por que é que nós somos aceitos diante de Deus? Não é porque somos bons, é porque o sangue de Jesus nos cobre. Quando Deus olha para mim e para você, Ele deu o sangue de Jesus. E aí que está a beleza da coisa. Por isso que a gente diz que a gente está em Cristo. Oi? Tudo faz sentido, né? Faz. Nós estamos em Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas como? Será que o sangue de Jesus vem em cada pecadinho assim? Não, o sangue de Jesus nos cobre por inteiro. Não existe nada em nós que seja merecedor do céu. Então, quando João escreve a sua carta e diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é porque Deus, quando olha para nós, Ele nos vê inteirinho cobertos pelo sangue. Como a tampa do propiciatório tinha que ser coberto pelo sangue. Fala, mãe. O sumo sacerdote, para fazer esse evento, esse trabalho, Sim. ele precisava antes se limpar. Ele precisava de rever sua vida e tal. Mas pelo que eu estou entendendo aqui, também o povo era chamado a isso? Sim, exatamente. Porque aí, se você olhar na descrição do texto, você vai ver. Vamos pegar aqui na palavra da Maria. O sumo sacerdote, para ele entrar no Santo dos Santos, ele podia entrar de qualquer jeito. Então ele tinha algumas coisas a fazer. Primeiro, ele trocava as vestes. Ele tinha que se lavar na pia que estava à entrada do lugar santo. Então havia água ali, a água da purificação. E ele tinha que lavar-se. Não era um banho completo, lembre-se. Isso não era cultura. Né? Ele lavava as mãos, ele lavava os pés, ele lavava o rosto. Era um simbolismo de lavar-se para poder entrar. Lembra que trombetas está chamando para se preparar? O sumo sacerdote está se preparando. Ok? Quantos sumos sacerdotes nós temos aqui? Eu vi que só 4 não estão dormindo. Quem prestou atenção levantou a mão. Todos nós somos sumos sacerdotes.
Amém? Amém. Porque todos nós entramos no Santo dos Santos hoje. Temos livre acesso, o véu do templo foi rasgado. Né? Então nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Então todos nós somos sumos sacerdotes. Ok? A questão é que a gente não apresenta mais o sangue. O sangue está sobre nós. Certo? Então o sumo sacerdote ele tinha que se preparar, ele tinha que se santificar para entrar no Santo dos Santos. Ele não podia entrar de qualquer jeito. Então, ele trocava as vestes, colocava veste limpa, veste especial, ele se lavava e ele entrava. Aí na entrada ele tinha o candelabro, a menorá, com a chama acesa, né? Tinha que ter azeite. Não era ele que colocava azeite, eram outros sacerdotes em outros turnos que abasteciam aquilo com azeite, mas tinha que ter. Ele não podia entrar com aquilo no escuro, ele não podia entrar com a menorá apagada, ele tinha que entrar com ela acesa, certo? Aí diante dele tinha o altar de incenso, e incenso fala de adoração, e ali o sumo sacerdote, melhor dizendo, ele tinha que adorar antes de entrar no Santo dos Santos. Então ele entrava no Santo dos Santos preparado, ok? Nesse mesmo dia, enquanto o sumo sacerdote estava se preparando para tudo isso, o povo era chamado para quê? Santa Convocação. Era o quê? Qual era o nome? Sábado. Shabat. Não era um sábado, era um Shabat. Porque podia cair em qualquer dia da semana, certo? Mas era um Shabat. Então, para todo mundo, só que era tão rigoroso esse dia, olha como ele era especial. Era tão rigoroso que se alguém fizesse qualquer coisa, era extirpado do povo. Sério? Eles tinham que se consagrar totalmente. Por quê? Porque era o dia de se voltar para Deus. E eles tinham que voltar por inteiro. Não podia dividir com outras coisas. Então, no dia da expiação, todo o povo se preparava, todo o povo se santificava. Então, trombeta já estava chamando para isso. Quando chega em Yom Kippur, eles estão preparados. Eles estão preparados. E então, quando o sacerdote entra e oferece sacrifício, todo o povo já se santificou. O que vem depois? Tabernáculos. Pode entrar no descanso. Por quê? Houve o processo de santificação, houve o concerto com Deus, renovou a aliança com o Senhor, certo? Desfez toda e qualquer aliança anterior que tivesse feito com outros deuses, fez aliança com o Senhor, agora entra no descanso do Senhor. São as 5 virgens com azeite. Será que os judeus eles sente falta dessas coisas? Sim. Com certeza. A maioria das festas, eles acabam não observando, muitos deles são ateus hoje, outros são místicos, né? São ocultistas, muitos deles. Dó, né? Tanto é que a Bíblia que eu tenho a Torá, né, que eu comprei em São Paulo, numa livraria judaica, ela tem homenagem à maçonaria, uma loja maçônica. Eu tirei isso aí, né? Mas tem uma homenagem lá, uma palavra de agradecimento à loja maçônica que ajudou a financiar aquela Torá. Eles são muito envolvidos com maçonaria. Exatamente. É muito ocultismo mesmo. Quando eu tive, a senhora que nos atendeu lá no Bom Retiro, ela falou muito sobre a Cabala. Falou sobre sorte. Eu falei, mas como é que pode um judeu, né? Fiquei pensando com meus botões, né? Vai falar em sorte, em Cabala, se Deus falou tanto com isso com eles, como é que pode, né? Ela veio falar de sorte para mim, que isso dá sorte se eu colocar na porta. Eu falei, que história é essa? Isso não existe na Bíblia, né? Exatamente. Mas é porque eles estão totalmente com os olhos vendados, né? Totalmente vendados. Não conseguem enxergar. Até que o véu sobre o coração deles seja tirado. E com a gente também acontece isso, né? Se Deus está fazendo alguma coisa, a gente se fecha e fala, não, isso não foi o que eu aprendi, isso não foi... Sabe, se eu me fecho, eu também, o barco passa e eu fico para trás. Isso. Então eu acho
lógico isso que esteja acontecendo, porque eles se fecharam ao mover de Deus. Os Exatamente. judeus que seguem a isso aí são os tradicionais, né? Olha. Porque judeu é uma raça, né? Se a pessoa nasce judeu. Sim, sim. Mas esse segmento da crença judaica é mais os tradicionais que seguem dessa forma. Isso, os ortodoxos, eles seguem a Torá rigidamente. Ortodoxos, É. E tem o judeu messiânico, que não tem nada a ver com a igreja messiânica, né? O judeu messiânico é o judeu que aceita o Messias Jesus. Então, o judeu messiânico, ele segue isso dentro do prisma do Evangelho, como a gente faz. Enquanto o judeu ortodoxo, ele segue essas coisas, mas dentro do padrão da lei. Entendi. O pastor, se um judeu ele aceita Jesus, ele deixa de ser judeu simples e torna-se judeu messiânico? Ou não? Ou ele deixa de ser judeu? Não, vamos colocar assim. Quando um espírita se converte, né, ele entrega a vida para Jesus, tem uma experiência de novo nascimento com Jesus, ele continua sendo a mesma pessoa, com a mesma família, com tudo brasileiro e tudo certo. A única diferença é que ele se torna cristão. Cristão. Sim. Certo? O judeu é a mesma coisa. Só que o judeu tradicional, por exemplo, ele rejeita se alguém da família se torna um cristão. Né? E não chega a ser tão feroz quanto o muçulmano, a família muçulmana, quando alguém se converte. Mas o judeu rejeita o membro da família quando ele se converte. Então, Tecnicamente ele não deixa de ser judeu porque ele nasceu judeu, né? É como se fosse um japonês. É como se fosse uma raça. Né? Ele não é judeu porque nasceu dentro do estado geográfico ali. Ele é judeu por uma questão de descendência judaica. Mas ele é considerado gentil. Ele é considerado gentil. O Milton falou que a comunidade dele considerava ele como gentil. Até que ele prove que ele é um judeu legítimo, né? Porque lá em Israel também há muitos judeus que não seguem a Torá, né? Não vem nada. Mas eles são considerados judeus. Não são judeus do judaísmo. Não seguem o judaísmo. Que aí vamos dizer assim, judaísmo, a religião dos judeus. Certo? Que segue a Torá. Mas eles são judeus porque são judeus por nascimento. Por isso vai ter que orar para esse povo, né? Tem que orar para eles, para que o véu seja tirado. Exatamente. Vamos lá, gente. Então, trombetas nos prepara para esse encontro, né, da renovação do pacto com Deus, da aliança com Deus, a volta para Deus. Então, a trombeta está soando, nos chamando para nos voltarmos para Deus, porque o noivo está chegando. Embora fale daquele dia do encontro com o Senhor nos ares, Yom Kippur fala também do despertamento da igreja para tabernáculos. Ok? Então, a igreja, ela é chamada a se voltar para o noivo. Por quê? Porque vamos entrar na tenda. Vamos voltar e rememorar a coisa? No casamento judaico, o jovem e a jovem eram comprometidos. Compromisso de casamento. Estavam já em casamento, já eram considerados casados. Não estavam juntos ainda, não tinham consumado o casamento, mas já estavam casados. O noivo vai e ele prepara o lugar e vem buscar a noiva. Ok? Então ele vem, aí vem a festa. No meio da festa, o noivo e a noiva vão para a sua tenda nupcial. E lá eles consumam o casamento. Certo? Então, esse encontro dentro da tenda, que fecha, que sela o casamento, nos fala de quê? De tabernáculos. Porque a trombeta está soando, eis aí o noivo. Então nos preparamos com o quê? Com azeite. E preparados com azeite, entramos com ele para festa. Bodas ali é festa. Certo? Não são 5 noivas para um noivo, poligamia. Não é isso que o texto fala. As 5 virgens estão entrando para a festa do casamento do noivo. Elas têm acesso à festa do casamento. Ok? Então, elas entram na casa
e vão celebrar com ele. E quando estão ali na festa, celebrando com ele, o que que acontece? Vão para a tenda. Então, trombetas está dizendo, se prepare com azeite. Yom Kippur diz, fecha o selo com o noivo. Tabernáculos fala, vão viver na tenda. Vão entrar na tenda. Porque agora é tempo de intimidade com o noivo. Uau! Não sei se vocês estão visualizando isso, mas é tremendo. Porque as festas, quando a gente olha por esse prisma, gente, não estamos fazendo festa do Velho Testamento. Não estamos virando judaizantes, nós estamos profetizando algo glorioso que está prestes a acontecer. Nós estamos profetizando que nós estamos entrando num tempo especial, o noivo está prestes a vir, nós vamos nos encontrar com ele e vamos entrar no tabernáculo eterno. E teremos para sempre intimidade com o noivo. E nada vai nos separar disso. O casamento terá sido consumado. Uau! Ô, glória! Quantas horas aí? Eu estou fora do horário. 10. Opa, vamos lá para avançar. Então vamos lá. Então nós passamos por Páscoa, passamos por Asmos, passamos por primícias, passamos por Pentecostes, trombetas, expiação e agora vamos falar de tabernáculos. Levítico 23, do 33 ao 44. Quem puder, leia bem alto para nós. 23. Levítico 23, do 33 ao 44. Pastor, se eu puder ver só um pouquinho mais para cá, está te cortando. Ok. Assim? Obrigado. Disse mais o Senhor a Moisés, é do 33 ao 44. 44. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês 7º celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Bom, então vamos lá. Então ele está dizendo assim, olha, quando vocês saíram do Egito, vocês viveram em tenda. E agora vocês vão celebrar isso, vocês habitaram em tenda. Como vocês vão fazer isso? Durante 8 dias,
vocês terão uma santa convocação. Primeiro dia e o 8º dia, são 7 dias de festa. Começa no primeiro dia, santa convocação, Shabat. Depois pega o 8º dia, que já não é a festa, mas é o encerramento, santa convocação, Shabat. Ok? Bom, e ele diz, durante esse prazo, vocês vão viver em tendas. Então, eu já falei aqui na igreja, que é interessante, em Israel, na festa dos tabernáculos, você olha nas casas, você vê uma tenda por lá de fora. É muito comum isso. Né? Tem os judeus que não creem, o judeu que não faz, não segue isso, mas para muitos é apenas uma tradição. Mas eles fazem por tradição, mas fazem. Então, durante esses dias, na festa, eles põem uma tenda do lado de fora da casa e eles passam o dia na tenda. Tudo que eles têm que fazer, eles fazem na tenda. É tempo de reunião, tempo de celebrar, tempo de oração, entendeu? É o tempo de estar em família na tenda. Porque eles estão se lembrando de que eles viveram em tenda quando saíram do Egito. E que a roupa deles não se desgastou. As sandálias dos pés não se gastaram. Deus cuidou deles durante 40 anos. Né? Então, interessante, né? Já parou para pensar que 40 anos, uma geração morreu, outra, né? E crianças foram sendo geradas, crescendo. Como é que fazia com roupa para elas? Sandália para todo mundo. Né? Deus deu a eles tudo que eles precisavam, não faltou nada. Até as coisas mínimas eles tinham. Bom, então Deus fala para eles que eles devem fazer essa celebração. Esse é o aspecto histórico, certo? E muitas pessoas, como eu tenho falado nas outras festas também, muitas pessoas veem a festa de tabernáculos nas igrejas evangélicas como sendo algo negativo, porque só vem pelo aspecto histórico. Entendeu? Não temos que celebrar aquilo, eles viveram em tenda. No entanto, tabernáculos fala muito mais do que a saída do povo viver em tenda durante o deserto, o período de caminhada no deserto. Vai muito mais além do que isso. Né? Qual é o dia? Pega o texto lá. Lembra? Primeiro dia, o que é? Primeiro dia do 7º mês. Nós falamos. Trombeta, gente. Né? Depois no 10º dia, Yom Kippur, dia da expiação. Depois, tabernáculos. No 15º, né? 15º dia. Né? Então, no 15º dia começa tabernáculos. Então, nós temos trombetas chamando para se preparar. Yom Kippur volta para Deus. Depois de Yom Kippur, 5 dias, e eles entram na celebração da tenda. Ok? Que está falando do tempo do descanso. Tempo do cuidado do Senhor. É isso que ele está apontando para nós. Na verdade, tabernáculos vai do 8º ao 15º dia, né? Não, 15º dia e 8 dias. Então ele vai até o 23º. Isso, exatamente. É porque quando ele fala aí, o 8º dia, se faz isso, faz aquilo, porque ele está falando o 8º dia desde o primeiro dia da festa. Entendeu? Mas ele começa no 15º ao primeiro dia, Santa Convocação. Ao 8º dia, Santa Convocação. Mas não é o primeiro e 8º dia do mês, mas o primeiro e 8º dia da festa. Então ele vai do 15º ao 23º. Isso. Então vamos lá. Tabernáculos então pode ser entendido pelo aspecto histórico, a partir da saída do povo hebreu do Egito. Então quando a gente olha o aspecto de que eles saíram do Egito e viveram em tenda. Ponto. O aspecto natural, a partir dos ciclos das chuvas. O que ele fala lá? Vocês vão celebrar a colheita dos frutos. Certo? Lá em Pentecostes, eles celebravam a colheita da cevada, do trigo, certo? Mas aqui eles estão celebrando a colheita de frutos. Então está falando de árvores. Por isso, lá em primícias, por exemplo, quando pega os primeiros, o texto diz que eles pegavam o molho das primícias.
Porque ele está falando daqueles pendão, né, do trigo, da cevada e tal, ele levava, e aquilo era levado diante do Senhor como uma forma de adoração, era movido pelo sacerdote diante de Deus como um ato de adoração, apresentação a Deus. Bom, agora não, agora são os frutos, colheita de frutos das árvores, da figueira, oliveira, eu não estou falando de sobrenome, né, eu estou falando dos frutos, né? Então, era o tempo de colher esses frutos. O sentido profético fala a partir dos grandes movimentos de Deus. Então, ele nos mostra Deus agindo na história e para onde nós estamos caminhando. O sentido profético da festa de tabernáculos, o descanso no Senhor. Né? Quando a gente olha Jesus falando, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele termina dizendo, e darei descanso para as vossas almas. Que descanso é esse? Tabernáculos. Nós vamos entrar no descanso do Senhor. Quando Hebreus fala do descanso do Senhor, ele está falando desse descanso eterno. Está falando desse tempo que nós vamos entrar na presença do noivo para ficar para sempre. Seremos cuidados pelo noivo. Imagina esse noivo perfeito cuidando da noiva. Ele não vai falhar nunca, né? Nós, maridos descuidados, às vezes falhamos, né, com as nossas esposas, nossas noivas, né? Mas o noivo, ele não vai falhar nunca, né? Ele não vai falhar nunca. Hebreus, quanto que está isso aí, que é o descanso eterno? Falha agora. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, gente, vamos ser cuidados pelo noivo por toda a eternidade. Vamos lá. Esse caminho aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar lá, peraí. Então vamos lá. Quais são os 7 movimentos de Deus na história? Isso aqui é meu, viu, gente? Se você for procurar na internet, você não vai encontrar. Se você for perguntar para alguém, não, mas eu acrescentaria aqui, são 8, são 10, né? São só 5. Mas eu, quando estava preparando esse estudo, eu comecei a olhar alguns momentos de intervenção especial de Deus na história. E aí eu comecei a ver 7 movimentos de Deus. O primeiro deles é o Éden. É a criação, onde tudo começa. Deus coloca o homem, a intimidade de Deus com o homem ali é toda, né, total, não existe barreira de comunicação entre o homem e Deus. E o Éden é o primeiro momento. Né? É quando Deus cria todas as coisas, coloca tudo de forma harmoniosa ali e dá ao homem a autoridade para cuidar de toda a criação. Depois nós vemos em Noé. Por que eu coloco Noé? Porque lá em Gênesis capítulo 5, nos mostra que aquilo que Deus havia feito no Éden estava totalmente corrompido por causa do pecado agora. Essa é a declaração. Você olha e de repente você enxerga o seguinte: a humanidade estava de tal forma corrompida que Deus decide destruir todo mundo. Mas um homem encontrou graça aos olhos de Deus. Noé. E lá no final do capítulo 4 de Gênesis diz que Noé andava com Deus. Então, veja só, Deus está disposto a destruir a humanidade. E não o faz porque um homem acha graça aos olhos de Deus. É diferente, por exemplo, de quando Deus fala assim, olha, eu vou destruir esse povo, está falando do povo hebreu. E Moisés se coloca em intercessão pelo povo. É diferente de quando Deus diz, vou destruir Sodoma, e Abraão se coloca em intercessão por aquela cidade. Porque a humanidade está corrompida, vou destruir. Mas Noé acha graça aos olhos de Deus. E Deus então recomeça tudo a partir de Noé. Então aquilo que Deus começou lá em Gênesis, agora ele está começando em Éden, ele está começando agora em Noé. Começando tudo do zero a partir da família de Noé. Depois Abraão.
Porque dentro dessa humanidade que continuou corrompida, Deus toma para si um homem. Mais uma vez, uma pessoa. Ele encontra alguém. E ele encontra Abraão. Certo? E não apenas Deus encontra alguém, mas Deus inicia um projeto, um povo. Lembra que a gente já olhou aqui? Abraão, um homem. Depois Abraão com Sara é uma família, né? Nasce o filho, o herdeiro. E depois toda uma geração, né? A descendência de Abraão, que se torna numerosa como as estrelas do céu, né? Com a areia do mar. Impossível de ser contada hoje. Então, nós olhamos para Abraão e vemos ali Abraão, o início de um povo que Deus escolhe para fazer algo sobrenatural sobre a terra. Depois de Abraão, nós encontramos no centro de tudo Jesus. Porque tudo que vem depois de Abraão é Deus movendo as circunstâncias para, através desse povo, trazer Jesus. Certo? Então, nós encontramos aqui, em quarto lugar, Jesus, não porque ele seja o quarto em importância, mas porque ele está no centro. Todas as coisas convergem para ele. Tudo foi feito por ele, né? E para ele, e nele. Depois de Jesus, nós vamos encontrar um movimento de Deus extraordinário. Onde? Na reforma. A gente não pode falar de Pentecostes. Pentecostes foi 50 dias depois de Jesus. Depois da morte de Jesus. Concorda? A gente não tem que falar ali, porque é uma sequência. Não temos como separar a obra da cruz de Pentecostes. As duas coisas estão intimamente ligadas. Se pegar nas festas, Pentecostes é a quarta ali no centro. Né? Isso, nas festas, né? Então, Pentecostes e Páscoa, por exemplo, estão ligados. Não tem como, a gente já viu isso aqui, né? A mesma coisa aqui nos movimentos de Deus. Por que eu coloco a reforma? Porque aquela igreja da época do Pentecostes, ela vai andando e vai perdendo a sua identidade com o tempo. Até que chega um momento em que Deus não tem mais aquela igreja, ele tem o remanescente dentro dela. Porque a igreja havia se corrompido, havia se afastado completamente daquilo que era o original projeto de Deus. Então acontece a reforma. A reforma foi o movimento de Deus para trazer a igreja de volta para a palavra e para a oração. Depois da reforma, o que a gente vai encontrar? É interessante porque na reforma, 1517, a gente vai encontrar, vamos dizer assim, um despertar para a Bíblia, um despertar para a oração. Mas aí passam-se ali 150, 200 anos aproximadamente, e a gente começa a ver acontecer algumas coisas diferentes. Movimentos do Espírito Santo. Eu poderia dizer assim que, tirando os 100 primeiros anos da igreja, né, vamos tirar os primeiros 100, então nós temos aí 1.600 anos em que o Espírito Santo ficou esquecido. 1.600 anos. Não foi 160 dias, não foi um mês, não foi um ano e meio, foi 1.600 anos o Espírito Santo esquecido. Até que o Espírito Santo começa a se manifestar. Onde? Em pessoas, através de pessoas que estavam sedentas de mais de Deus. Então você vai encontrar personagens. Não é um povo, não é uma região, são personagens que se levantam. E aí a gente vai encontrar vários deles que a história até hoje fugiu a palavra agora. Nos mostra? Não, nos incentiva, mas não é a palavra incentivar. Inspira. Inspira, isso. A história deles nos inspira até hoje, né? Tem um livro, eu recomendo para vocês, Generais de Deus, é um livrão grosso. Os Generais de Deus são 3 livros, um deles fala sobre os grandes avivalistas, os homens e mulheres que Deus usou
para avivamentos. E vai contar de pessoas assim, que sozinhas foram cheias de Deus e começaram a pregar, e Deus começou a manifestar coisas extraordinárias. Quando não se falava em cura, começavam a ter manifestações de cura aos montes onde essas pessoas estavam. Então, esse movimento a gente chama de movimento do Espírito Santo, em que o Espírito Santo vem preparar a noiva. Está chegando o tempo. Lembre-se, Deus está fora do calendário, Deus está fora do relógio. É como se Deus estivesse assim, olhando tudo, e para Ele mil anos é como um dia como 1000 anos. Deus está olhando e dizendo, está perto da volta de Jesus. Preciso preparar a noiva. Estou só usando linguajar meu, viu, gente? Porque é lógico, Deus não fez isso, né? Mas a gente tem que pensar assim, é como se Deus estivesse dizendo, está chegando a hora, vou preparar a noiva para o dia do casamento. Aí quem que ele manda? Um amigo do noivo. O Espírito Santo, gente. O amigo do noivo, o Espírito Santo vem preparar a noiva para o encontro com o noivo. Então a gente começa a ver as grandes manifestações do Espírito Santo se intensificando. E quando você olha hoje, é a coisa mais comum que tem. É a coisa mais comum. Você vai em qualquer lugar e você encontra igrejas aos montes que buscam isso, que experimentam isso, que estão abertas para isso. As pessoas, os crentes em vários lugares, em igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, que têm fome da presença do Senhor e têm intimidade com o Espírito Santo. Isso é o quê? É um grande movimento de Deus, preparando a noiva. E aí vem o 7º movimento, de volta a Jerusalém. Sabe por quê? Porque Deus não quer salvar só nós, igreja gentílica. Deus quer salvar o seu povo Israel também. O 6º, o que o senhor falou? O 6º foi o Espírito Santo. Já dá para ver outra comparação com trombetas aí. Reforma, primeira, segunda, Espírito Santo e terceira. Isso. 7º Pastor, esses dias o senhor falou que em Bauru tem mais ou menos quantas igrejas assim? A gente calcula aproximado porque não tem um registro, né? Tem muita igreja sem uma formalização. Então, estão ilegais, vamos dizer. Tem um salão no nome do pastor, de alguém e tal. Mas a gente calcula em torno de 1.500 igrejas. Porque antigamente, eu lembro, quando eu era criança, eu só ouvia falar assim, tipo, assembleia, congregação e era a que mais falava, né? Hoje a gente vê como isso tudo que o senhor está falando, às vezes até numa arinha de uma casa, Isso. é uma... a gente pensa e Está fala... multiplicando, né? Gente, quando eu olho para essa questão, por exemplo, na minha experiência, eu fui presidente do Conselho de Pastores 98, 99, 2000. Então naquela época a gente já calculava em torno de 500 igrejas em Bauru. Aí depois eu fui presidente do Conselho outra vez, 2006, 2010. Aí nós calculávamos na época em torno de 750 igrejas, ou um pouco mais. Era o cálculo que a gente fazia. Então, de lá para cá são 10 anos, certo? Em 10 anos, dobrou. O cálculo nosso é que de 750 hoje tem 1.500. Todo quarteirão também direito. A nossa legislação ajuda, né? Porque é fácil você constituir uma igreja de liberdade de culto, que aí não só para nós evangélicos, para qualquer religião, né? A Constituição ela dá essa liberdade de culto, então isso facilita a abertura de igreja. Existem alguns critérios de organização que às vezes não é observada, às vezes até por desconhecimento, né? Um salão ele tem que ter um mínimo de critérios legais de segurança, de acessibilidade, são coisas exigidas por leis, né? E muitas vezes não é observado por falta de conhecimento, precisa ter um CNPJ, porque é uma organização, não é uma pessoa, né? E isso às vezes não é feito. Mas
independente disso, a gente fala assim, ó, o evangelho está sendo pregado, né? E Paulo fala, olha, alguns até por contenda, né, divisão de igreja, né, competição uma igreja com a outra, mas o que importa é que o evangelho está sendo pregado. Ele está chegando em todos os lugares. Vamos lá. Faltou um texto aqui. Vou me ajudar o... Acha a referência desse texto aqui para mim, que agora me fugiu. Eu esqueci de colocar a referência. No celular é mais fácil. Coloca uma palavra dessa e busca. Deuteronômio 6? Ok, maravilha. Deuteronômio 6. Então tá aí. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha só o que ele está falando. Pastor, como isso é comum, né? É. Deus avisa e eu não sei com quem que eu estava comentando, eu falei, ainda o meu tio usa uma expressão engraçada, o fulano limpou o pelo, já descambou de novo, né? O cara melhora de situação, ele esquece de Deus. A chamada de Deus aqui é porque não é o povo de Israel só, né? Nós todos somos assim, né? E aí, mas é interessante, o que eu quero chamar a atenção aqui é que a transição para o lugar de descanso. Tabernáculos está nos falando de entrar em algo. Olha só, o povo sai do Egito, vive em tenda, para depois entrar numa terra que tinha um monte de fruto que eles não plantaram, tinha um monte de casas que eles não construíram, casa cheia de coisas que eles não encheram. Quer dizer, tudo que eles precisavam estava lá. Eles não precisariam ter trabalho nenhum. Tudo que eles precisavam já estava pronto. O que é isso senão o lugar do descanso do Senhor? Em que nós seremos completamente supridos pelo Senhor. Tudo que nós precisamos para ser plenos estará lá. Ok? Tabernáculos começa e termina com descanso total. Toda a santa convocação era um Shabat, né? Então começa, primeiro dia de tabernáculos, Shabat. Aí depois termina o tabernáculos, oitavo dia, Shabat. Certo? Santa convocação. Era festa de alegria pela colheita realizada. E também era a festa que profetizava novas chuvas para plantar e colher no ano seguinte. Bom, então vamos lembrar. Quantas horas é? Então, vamos lembrar do seguinte. Em tabernáculos, eles estavam celebrando uma colheita. Ok? Mas logo depois de tabernáculos, vinha a temporada de chuva. E eis aí um dos argumentos, porque a gente sabe que Jesus não nasceu 25 de dezembro, porque era período de chuvas. E Lucas diz que os pastores estavam no campo apacentando as suas ovelhas, e eles não fariam isso em tempo de chuva, certo? Então, depois de tabernáculos vem período de chuva. E para eles sabiam, havia uma promessa de Deus. Se eles estivessem em aliança com o Senhor, a chuva viria no tempo certo, na medida certa. A terra seria regada e preparada para que eles pudessem plantar e colher. Sem chuva, não tinha colheita. Os animais também morreriam. A gente vê isso no Nordeste do Brasil, gente.
Quantos lugares que não se planta, não se colhe, lógico, né? E os animais morrendo por causa da estiagem, a seca prolongada demais. O que é isso? Existe uma promessa do Senhor, a promessa de que os céus vão se abrir, a chuva virá. Então, em tabernáculos, o que acontecia? Eles celebravam a colheita que tinha acontecido e, ao mesmo tempo, eles clamavam a Deus para que viesse a chuva na medida certa que eles precisavam. Entendeu? Eles olhavam para trás e olhavam para o futuro. Quando a gente celebra tabernáculos hoje, por exemplo, nós vamos celebrar tabernáculos esse ano. A gente não sabe se vai ser a última. Certo? Mas o que a gente vai estar profetizando ali? Vamos profetizar o descanso eterno. Vamos profetizar também o quê? Que a chuva venha e traga as condições propícias para a colheita. Tudo que nós estamos fazendo, né? E agora a gente entra aqui, né? Vê o trem, né? Como disse Manuel, um trenzinho de Deus, né? Quando a gente vê essas coisas. E por que a gente está fazendo isso, gente? Nós queremos estar preparados para a colheita. Sem estarmos preparados, a gente não consegue colher. Certo? Então, eles faziam isso. Então, quando chegava na festa dos tabernáculos, no encerramento da festa dos tabernáculos, se a gente for lembrar, Jesus, ele sobe a tabernáculos para a grande festa. Ok? E até chega um momento em que, me fale agora a referência, mas diz assim, que Jesus, ele mostrava pelo seu semblante que ele estava resoluto em ir a Jerusalém. Os seus irmãos perguntam, você não vai para a festa? Porque era um absurdo um judeu não ir a Jerusalém na festa de tabernáculos. Então eles questionam se ele não vai. E eles vão, discípulos vão, e Jesus fica para trás. Quando Jesus vai, no último dia da festa, então ele faz uma declaração, que às vezes a gente não se liga, né, o sentido dela. Jesus diz assim, quem tem sede, venha a mim e beba. E ele diz, do seu interior fluirão rios de água. Em que momento que ele faz isso? No encerramento da festa, quando os sacerdotes estão clamando a Deus por água. Jesus não fazia nada por acaso. Por que ele faz uma declaração daquela? Porque ele está dizendo, vocês querem água, a fonte da água está aqui. Vocês precisam da água, eu ofereço a verdadeira água. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço? Ele começa falando da água comum, e daí a pouco ele está dizendo, olha, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E mais do que isso, será uma água para a eternidade. Então, Jesus está falando de uma água ali, naquele momento em que todo mundo está olhando para o céu físico, Jesus está olhando para o céu espiritual. Quem quiser, vem. E se vier, a água virá. Então, Tabernáculos nos fala disso também. A festa de Tabernáculos nos fala desse clamor para que a chuva venha. Nós não sabemos nunca, não é? Não saberemos quando será a última festa de Tabernáculos que nós vamos celebrar. E pode ser que sejam os nossos filhos, netos, bisnetos, que vão celebrar a última festa de Tabernáculos. Nós não sabemos. Mas o importante é, em cada festa, Senhor, manda a chuva, a verdadeira chuva. Porque só com a verdadeira chuva nós teremos a verdadeira colheita. Então nós não fazemos tabernáculos aqui olhando para o aspecto histórico, apenas dizendo, né, o povo saiu do Egito, viveu em tendas e entrou em Canaã. Nós estamos dizendo, Deus, manda a tua chuva hoje. Nós tivemos colheita até aqui e não queremos parar de ter colheita daqui para frente. Manda a chuva que nós precisamos.